Bom dia, que hoje a gente está gravando o programa Saco de Gatos de manhã, nessa manhã de sexta-feira de Páscoa, mas é um prazer enorme receber aqui o doutor Felipe Scalise Oliveira, autor de Trote e Totalitarismo no Saco de Gatos, que é o nosso programa semanal sobre os livros da Alameda, em que a gente conversa com autores, amigos, coautores de livros da Alameda. E essa semana é uma semana muito especial. Esse livro é um livro excepcional, excelente, demorou muito tempo para ser editado, mas agora ele é um livro clássico e referência sobre um assunto muito complicado, que é a violência nos trotes nas escolas, nas faculdades, principalmente na Escola de Medicina da USP. O Felipe fez um trabalho muito aprofundado, muito bem feito, muito bem embasado, e é um prazer recebê-lo aqui. Eu sou a Joana Monteleone, historiadora e editora, e recebo vocês toda semana para falar sobre os livros da Alameda, essa semana com o doutor Felipe Scalise Oliveira. Assim que acabar a vinheta, voltamos com o Felipe. Olá, bom dia, doutor Felipe, tudo bom? Bom dia, Joana, tudo bem? E você, como está? Super bem. É um prazer receber você aqui no Saco de Gatos, nosso programa semanal sobre os livros da Alameda, conversando com os autores e amigos. Enfim, essa semana é o seu livro, e eu tenho que falar que demorou bastante, mas o livro se tornou, eu já acho que ele já se tornou um clássico, porque ele fala de um assunto super complexo, que é sobre o trote nas universidades, principalmente na Faculdade de Medicina da USP. Felipe, conta como nasceu essa pesquisa complexa e densa. Bom, essa pesquisa ela surgiu como uma tentativa de resposta minha e pessoal a um problema que eu vivi na minha época de graduação na Faculdade de Medicina da USP. Que eu entrei na Faculdade de Medicina em 2012, me formei em 2019, e nesse intervalo foi a época em que veio à tona, né, muitos casos de violência de várias naturezas, né? Violência sexual, violência discriminatória contra pessoas LGBTs, violência racista. E isso no contexto ali das festas, dos eventos acadêmicos, das agremiações. E essas denúncias vieram à tona e eu participei dessas denúncias na composição da CPI dos trotes em 2015, né? Com o então deputado na época estadual, Adriano Diogo. Ele era presidente da Comissão de Direitos Humanos da Alesp na época, e através dele a gente fez uma audiência pública, trazendo esses casos que estavam sendo discutidos dentro da faculdade, mas com muita dificuldade, né? As vítimas estavam sendo perseguidas, as denúncias não estavam gerando nenhum tipo de processo administrativo dentro da faculdade, estava havendo um processo que a gente chamava de silenciamento das pautas, de perseguição ativa dessas vítimas. E então foi feita a CPI, né, dos trotes em 2015, e nessa CPI foi se desenhando, né, um fenômeno de como essas organizações acadêmicas, como atléticas e alguns centros acadêmicos, algumas outras fraternidades, de várias faculdades de medicina e de outros cursos do estado de São Paulo, se organizavam-se para manter uma certa cultura de violência e como essa violência tinha um propósito, né, de um propósito de pertencimento, né, ou um propósito de um certo amor institucional bastante abstrato, e que gerava ali uma conformação de grupo que legitimava e mantinha essas violências e que se apropriavam dessas violências
com esse propósito de pertencimento, e era impossível a gente discutir essa cultura, revisitar esses eventos, ou até mesmo promover denúncias, porque mexia com um corporativismo muito atípico, muito forte, desses estudantes e professores que, em nome da faculdade e desse amor institucional, se achavam que deveriam calar essas denúncias para manter a cultura, as tradições de maneira intocada. Para mim era uma perplexidade, assim, né? Eu não conseguia entender, né, como que isso poderia acontecer, como que esse silenciamento, essa inversão de valores, uma certa até inversão da realidade, assim, do que é importante, né, da defesa da imagem da faculdade frente a uma vítima de violência sexual, ou, por exemplo, né? E aí, em frente a isso, né, a centralidade do fenômeno era o trote universitário. Eram instituições trotistas que principalmente perseguiam essas vítimas e tentavam calar e silenciar quem ousasse questionar ou denunciar ou propor alguma mudança que ferisse essas tradições. E aí eu comecei a perceber como que a violência ela tinha um papel, ela tinha um propósito, ela tinha uma utilidade ali realmente de garantir esse círculo de pertencimento que é próprio do trote, né? A maneira como o trote universitário funciona. Ele aplica a violência para cooptar o estudante e para torná-lo cúmplice daquele sistema em que ele fica preso e, num nível até da sua própria inconsciência, ele fica preso e não consegue sair, aliás, sente a necessidade de manter e reproduzir aquilo no próximo. Então, e essa cultura da violência, ela tem décadas dentro da faculdade, né? Como que você acha que isso começou e se enraizou de uma maneira que se tornou parte quase das pessoas defenderem absurdos, né, violentos, em nome de uma tradição completamente anacrônica e errada, né? E humanamente terrível, horrível. O termo anacrônico que você usou, ele se aplica porque realmente é um passado que é ativamente mantido fora de sua época. Essa violência, né, da universitária, assim, acho que a Faculdade de Medicina da USP ela se tornou um lugar profícuo para essa pesquisa também, porque é lá um certo berço no Brasil dessa tradição, né, do trote universitário no Brasil. O trote universitário já existe há séculos, né, na Europa, mas foi na Faculdade de Medicina, na década de 30, 40, em que o trote ele foi primeiramente instalado. Isso no contexto em que o Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho, que foi o fundador e patrono da faculdade, ele ainda estava vivo, né? O Dr. Arnaldo ele era presidente, ele foi fundador e presidente da Academia Nacional de Eugenia, né? E a Faculdade de Medicina era um berço de produção científica e cultural, não só o berço, mas era o polo de produção científica e cultural em eugenia no Brasil, e que legitimava a política pública higienista da época. Foi nesse contexto que o vestibular foi criado, e principalmente para a USP. Tinha ali um propósito de selecionar realmente um perfil de aluno que iria ser exposto para a sociedade europeia, e essa seleção ela tinha um caráter higienista e eugenista, e o trote ele entra nesse contexto com esse mesmo propósito de uma certa seleção dos mais fortes, e não só seleção, mas também de produção de um certo tipo de força, de um certo tipo de postura, de aguentar um certo sofrimento, de se submeter a uma certa violência e criar um determinado tipo de caráter que a faculdade de medicina com esse perfil eugenista queria, né? Tem uma coisa um pouco militar, assim, nessa ideia de aguentar a dor, aguentar a violência, aguentar qualquer coisa em nome de um bem maior.
né? Eu acho que tem uma coisa muito próxima de uma ideia militar e militarizante, assim, homens brancos lutando por defendendo uma instituição a toda prova, assim, e sendo violentos com eles mesmos, né? É incrível. E tendo uma ideia de hierarquia muito forte dentro da faculdade, não é mesmo? Sim, tem uma, mais até que militar, né, tem um perfil de sociedade secreta, né, Tem um isso. perfil de fraternidade, assim, que é onde tem a maior similaridade com o totalitarismo, né? Que eu, na própria abertura, né, do livro, eu trago, como Hannah Arendt diz, que o nazismo era nada mais, nada mesmo que uma sociedade secreta à luz do dia. E, é nesse ponto assim de inflexão da maneira como o fenômeno de movimento e o grupo social se conforma que ocorre essa similaridade, né, entre o movimento trotskista, como não só uma similaridade, mas como o movimento trotskista ele é totalitário, né, ele tem as características de um movimento totalitário. Então, e você conta várias histórias no livro que eu acho interessante. Primeiro, essa relação com a Hannah Arendt, olhando o trote por essa via do totalitarismo, do nazismo, das sociedades secretas e desse crescimento. Eu acho que também o trote ele cresce com os anos, né? Você não acha? E ele até tem vítimas, né? Queria que você contasse um pouco essa história e como isso muda um pouco as coisas, ao mesmo tempo deixa um pouco as coisas paradas, né? Dentro da universidade. Que o trote, ele, como ele tem esse funcionamento de sociedade secreta, ele existe o campo ideológico dele é ficcional, né? Então ele cria uma realidade paralela dentro dele. E essa realidade paralela, ela envolve uma série de valores e de hierarquia de prioridades que se invertem em relação à realidade normativa. Então, essa, por exemplo, essa questão da faculdade, a imagem da faculdade ser mais importante do que as pessoas é uma coisa muito importante para o movimento. E isso segue ao longo desde do surgimento, né? Então, um exemplo, né, prático, os alunos eles tinham uma saudação, né, de falar que eles eram filhos de Arnaldo, né, para se referir ao patrono. Né, isso como uma forma de pertencimento. Isso era dito na época que o doutor Arnaldo era vivo. Eles eram filhos de Arnaldo porque realmente tinha essa conexão de sociedade mesmo com dos pupilos, né, do doutor Arnaldo. E isso se manteve por 100 anos, né, porque nós estávamos na 100ª turma. E sempre teve produção de vítimas, mas a coisa, como ele é totalitário, ele cresce, ele precisa crescer, ele precisa se tornar mais radical ano após ano. Né? A próxima turma, ela não basta apenas reproduzir o que a anterior fez, ela tem que dar um passo além para mostrar o quão mais radical, o quão mais comprometida com a causa, o quão mais filha de Arnaldo, o quão mais membro daquele grupo ela é. Então, as novas lideranças elas vão se formando por um aumento de um extremismo. E isso, com o tempo, foi tornando as violências, seus formatos, ainda mais extremos. Eu abro o livro, né, trazendo no primeiro capítulo mesmo, né, da introdução, a história do Edson, né, que foi um aluno que morreu em 1999 no trote na Atlética da USP, né, da medicina da USP. Ele morreu afogado na piscina num trote em que era chamado de batismo, em que os calouros eram amarrados e jogados na piscina. E aí ele morreu afogado nesse contexto. E é interessante como depois desse evento, né, que teve uma luz pública sobre a faculdade, uma série de leis antitrote surgiram por causa desse evento, mas é interessante como naquela mesma época houve uma conformação muito forte dos alunos para se calarem e também se oporem à imprensa, para não haver
um processo ali de exposição da imagem da faculdade, que era o que eles estavam preocupados também na época. Teve um decreto do diretor da faculdade que proibia qualquer pessoa de dar entrevista, somente a diretoria da faculdade poderia falar com o mundo de fora. E o trote ele se rearranjou, né? Ele parou de acontecer então dentro da Atlética para ocorrer num sítio, onde poderia se manter em segredo, né? A manutenção do mesmo ritual, né? Ainda que para os olhos da sociedade eles digam que depois da morte do Edson aquilo acabou, não teve mais, as pessoas pararam, mas não, elas só deslocaram de lugar. E aí essas histórias elas se repetem de várias maneiras, né? E na CPI vieram muito, né? Muitas vítimas contar esse mesmo padrão, assim, elas eram vítimas de alguma coisa, ou de algum trote, ou vítimas de violência sexual, ou de discriminação, tentavam ir atrás de uma certa reparação, de fazer algum processo administrativo, de ter justiça sobre a sua condição, e recebiam uma hostilidade institucional, se tornavam pessoas não gratas na instituição e no grupo por isso, né? Elas perdiam o status de pertencimento e, mais que isso, se tornavam inimigas comuns daquele grupo que via essa integridade, essa integração, esse pertencimento ameaçados por aquela figura que estava negando o seu status, estava assumindo o status de violência e negando o status de cumplicidade coletiva. E eu acho tudo muito chocante, porque são médicos, né? Teoricamente, com uma vontade interna de ajudar os outros, de ser altruísta, de salvar vidas, e, na verdade, está destruindo vidas, né? Isso deixa para a sociedade, acho que, um gosto muito amargo ali, né? E mesmo para os próprios médicos que participam disso, não é possível você querer ser médico e participar de um trote que é violentíssimo contra colegas, no caso, ou futuros colegas. Essa é uma das coisas mais complexas, né, da investigação, porque existe um apelo ético, né, e até um pouco ideológico do papel da medicina, de como é a postura da medicina. Qual é a postura profissional que se espera de um médico e o que se imagina e idealiza de uma pessoa que busca ser médica, né, que ela teria então que ser humanizada e teria que gostar do ser humano. Isso, mesmo quem escolhe fazer medicina tem esses ideais consigo, mas a gente vê que o movimento trotskista ele independe desses ideais, né? Ele vai trazer ali uma condição, né, de pertencimento que exige um tipo de reprodução em que a pessoa abdica desses valores que eventualmente ela carrega consigo. Porque, assim, de fato, não são todas, eu acho que a maioria das pessoas que praticam o trote, e até mesmo que se tornam lideranças dele, não são pessoas, não são monstros, e não são pessoas sádicas, ou pessoas que, fora daquele contexto, tivessem um comportamento remotamente parecido com aquilo que elas reproduzem. Claro que tem umas figuras outras que a gente vê ali que tem uma personalidade mais antissocial mesmo, são mais violentas, têm um caráter já duvidoso. Mas o que a gente via até uma perplexidade assim, na própria CPI, como às vezes esses trotistas eram convocados a depor e eles pareciam meninos assustados, assim, né, dizendo que estavam apenas seguindo a tradição, fazendo o que os outros esperavam que eles fizessem, defendendo assim que eles tentaram fazer alguma coisa para melhorar, mas que não dava para mudar, não dava para fazer diferente, que sempre foi assim, né, e que não dependia só deles, que tinha outras pessoas envolvidas, sempre tem alguém acima, sempre tem um grupo que impede que a coisa siga um caminho diferente. E eu achei aquilo, e essa perplexidade, né, foi uma das que me trouxe o subtítulo, né, do livro, né, que é um novo relato sobre a banalidade do mal. Também com referência em Hannah Arendt,
quando ela observou o julgamento de Eichmann em Jerusalém, que era um oficial nazista que também, a contragosto da tendência da época de querer achar ali um monstro que justificasse os atos monstruosos que ele cometeu, mas Hannah Arendt viu ali um cara muito medíocre, muito mais medíocre do que monstruoso, e que alegava o tempo inteiro que estava cumprindo ordens, indo além do chamado ali do dever, né, querendo fazer sempre além daquilo que os chefes exigiam que ele fazia. Então ele era um bom funcionário burocrata, e nisso ele encaminhou mais de 1 milhão de pessoas para Auschwitz, né? Então ela nessa dissociação, né, nessa distância entre o quem age e o que faz, que a Hannah Arendt entende a banalidade do mal, né, que é um mal que se cresce maior na irreflexão, naquele que apenas segue o que os outros estão fazendo, segue ordens ou segue o grupo, que nisso está o maior mal possível, né, que é o mal banal. E eu sentia isso nos movimentos trotistas, porque era pretensamente a juventude que mais estudou, né, mais preparada, que sempre teve boas referências ali de valores, com famílias estruturadas, né, de famílias tradicionais, muitas vezes, com muito dinheiro, e mesmo assim, né, mesmo com todos esses pressupostos, elas ainda assim se mostravam, reproduziam aquela barbaridade e defendiam isso ainda por cima. É muito interessante e que tem uma violência muito de gênero e de anti-LGBTs ali muito presente no trote, né? E muito contra o diferente. Imagino que a questão das cotas tenha sido também bastante complexa. Então, junta um caldo de ódio e preconceito da sociedade no trote, que é algo complexo, né? É super complexo, porque existe o machismo, a misoginia, existe a homofobia, a LGBTfobia, o racismo na sociedade, né? E essas formas de opressão, elas vão se reproduzir de alguma forma em todos os lugares, em todos os organismos sociais e instituições. Mas é interessante como dentro da universidade, principalmente onde tem movimentos trotistas mais desenvolvidos, como essas formas de opressão, elas são apropriadas pelo trote, né? E elas adquirem formas muito específicas de reprodução. Por quê? Porque tem mulheres e pessoas LGBTs que participam do trote e reproduzem, né, a própria violência misógina e a violência homofóbica contra os seus pares e iguais, né? E isso como dentro da lógica do próprio trote, né? O trote ele é uma violência que você suporta contra si mesmo. Nessa violência que você suporta, você se torna cúmplice dela, e é nesse gesto de cumplicidade que você faz parte do grupo. E aí o próximo passo é você reproduzir no próximo a mesma coisa que você sofreu, para garantir que aquilo tenha continuidade, para garantir que aquele movimento sobreviva além de você. Então você vai entrar, vai sair da faculdade, e aquilo vai continuar existindo, seu papel é garantir a manutenção dele, enquanto você está lá e para gerações futuras. As formas de opressão, elas entram nisso como uma pessoa se tornar cúmplice disso. Então, era comum mulheres serem cúmplices de violência sexual. Então, no trote tinha estupros, às vezes simulação de estupros ou assédio sexual contra outras mulheres, e havia feito por rapazes, enfim, mas havia mulheres presentes que suportavam aquilo e davam força para aquilo acontecer. E quando as mulheres se sentiam incomodadas, queriam promover alguma denúncia, elas não encontravam eco e apoio nessas outras mulheres, né? Ou mesmo com os gays ou lésbicas, enfim, que viam o conteúdo homofóbico das piadas, do trote, né, tirando sarro, o troço dessas características da pessoa,
e aquilo encontrava suporte em pessoas LGBTs que estariam como veteranas e que teriam suportado aquilo, né? Então é muito interessante como é incorporado à prática. Nossa, muito interessante. Eu ia te perguntar, e alguma coisa mudou nesse período, nesse tempo? Você acha que hoje é diferente? Ou teve uma repressão externa que fez com que as coisas se transformassem? Ou uma mudança no tipo de aluno que entra também, porque agora tem mais cota e tem mais denúncia? Porque a resistência que você conseguiu aglutinar em torno de você fez bastante, foi bastante importante, eu acho, dentro da faculdade. Conta um pouco o que se transformou e como foi essa resistência de vocês lá dentro para fazer as coisas mudarem. Assim, eu entendo que, embora eu tivesse tido um papel de liderança, né, era uma certa força da época, assim, que gerou uma mudança cultural no país, no mundo, na verdade, e que se refletia nas práticas dentro da faculdade. Havia duas questões importantes. Assim, em 2013 estava tendo aquelas jornadas, né, de junho, que começou a ter um certo engajamento político, um reengajamento político da sociedade. Teve um maior crescimento das redes sociais, como um lugar em que as pessoas estavam tendo discussões ativas, em que você tirava print de coisas que as pessoas falavam. Então, até para provar certas ofensas, certas formas de pensar, ficava mais fácil com os prints. A CPI ela se usou muito desse recurso de prints de coisas na internet para que hoje parece uma coisa banal, né? Mas na época ainda era como as coisas estavam se conformando, não era tão comum. E estava tendo uma nova onda também cultural, parece que a quarta onda feminista, né? Estava no mundo, então essa discussão estava acontecendo, né? Nos Estados Unidos estava muito forte também essa discussão sobre violência sexual, então tem uma coisa externa maior do que o nosso movimento dentro das faculdades aqui no Brasil. Acho que a gente apenas encabeçou algo que estava acontecendo mundo afora. E sim, gerou mudanças importantes, principalmente institucionais, porque a CPI envolveu o Ministério Público entrou com termos de ajuste de conduta com a faculdade, e isso levou à proibição das fraternidades, como o show medicina, que foi proibido, né, de usar os espaços da faculdade. Teve uma proibição das festas de acontecerem nos espaços da faculdade também. Enfim, teve uma certa repressão mesmo do movimento trotskista pelas forças públicas, né? E isso gerou um arrefecimento mesmo das práticas, e as gerações que foram entrando também são gerações um pouco menos permissivas, né, a certos tipos de violência, não todas, mas a maneira como a violência ela é reproduzida, ela tem que mudar um pouco de tom para poder se adequar a esses alunos cotistas que estão entrando, né? Mas uma coisa interessante é que o trote, para sobreviver 100 anos, né, ou mais do que isso, ele se adapta muito bem. Ele se adapta à cultura, se adapta à época, se adapta a períodos de maior repressão, se esconde mais, então ele vai se mantendo em camadas cada vez mais subterrâneas, né? Ele não é eliminado completamente, mas ele se torna cada vez mais subterrâneo. Então, o show medicina passou a acontecer fora da faculdade, mas continua acontecendo, ainda existe, né? Os alunos ainda vão para o trote do show, para participar da peça deles, mas fora da faculdade, né? Ainda é um show que proíbe mulheres ou já incorporou as Ainda é mulheres ao Não, ainda é um show que proíbe mulheres. Tem a costura, onde ficam as mulheres costurando, e a peça em que os homens apresentam. E quando a costura tentou participar da peça mesmo, né, para ter essa questão de não ter mais a divisão de gênero, eles ameaçaram acabar com a costura. Eles não aceitam a mudança, não tem cabimento haver uma mudança radical dessas de igualdade de gênero, não cabe. Isso se reflete depois, acho que inclusive nas práticas profissionais, porque realmente é um negócio bem chocante.
Ah, com certeza, né? Acho que do ponto de vista público, porque assim, a grande parte desses problemas são internos, né? Mas do ponto de vista do interesse público, acho que essa é a principal questão, né? O papel educacional que o trote tem, né? Na educação médica a gente usa o termo currículo oculto, né? Que é a maneira como a cultura, as práticas cotidianas, as relações sociais dentro de uma instituição formam também o indivíduo que está ali em formação acadêmica e influenciam na sua postura profissional e na maneira como ele pretende reproduzir aquele conhecimento. Então, o trote ele entra ali, ele atravessa a questão educacional como currículo oculto de uma forma muito intensa. E essas questões discriminatórias elas acabam influenciando a prática, né? Ai, bom, Felipe, que entrevista boa e necessária. Tem que falar sempre disso, e por isso que o livro tá aí para ser lido e debatido com várias pessoas. Eu queria convidar todos para ler o livro e debater com a gente, com o Felipe, entender melhor essa cultura do trote e como isso se enraiza na sociedade. É um livro fundamental mesmo. Estou super orgulhosa de publicar ele. Parabéns. E queria agradecer essa entrevista e falar que a gente está aberto, que a gente vai se ver agora no lançamento. Chama as pessoas para o lançamento. Vamos lá. Um pouquinho. Bom, é uma honra, né, estar fazendo esse lançamento agora com a Alameda. Foi um trabalho muito minucioso, né, de revisão, de edição, para fazer uma coisa muito séria, né, porque é uma denúncia muito séria, é uma análise muito profunda, e que aborda um tema muito delicado e que traz os depoimentos das vítimas na CPI, né? Então tem uma responsabilidade com a história de muita gente aí dentro, né? Não é só a minha história, é a história de muita gente que teve a coragem e a força, né, de se expor, de contar em detalhes um sofrimento que é muito individual, mas que contou para o público, contou para a sociedade, em audiências públicas, o que sofreu com o intuito de que outras pessoas não sofressem o que elas sofreram, né? Sim. Então, é um livro que congrega muita gente, muitas histórias. Ele tem um papel de memória muito importante, assim, como parte da reparação, como parte de busca de justiça, de uma certa justiça de transição, a gente poderia chamar assim, dentro das faculdades. Então, a memória é muito importante, a análise, a questão de um certo apelo pela verdade. Foi um trabalho, então, coletivo muito grande nosso, né? A capa ficou brilhante, né? Ela traz ali de maneira um pouco provocativa, mas ilustrativa, o prédio da faculdade, né, com um movimento ali embaixo totalitário, né, então isso é muito realmente satisfatório, uma honra para mim ter conseguido concluir esse trabalho, estar lançando ele agora, e acho que vai contribuir muito com o debate que para a sociedade hoje, para entender esse fenômeno, para combater o trote universitário. A gente teve mais uma morte nesse início de ano de um aluno no interior de São Paulo, que morreu afogado no próprio vômito depois de um trote em que ele era obrigado a beber até entrar em coma, né? Então, isso dentro de uma república, né, no interior. Então, assim, é uma coisa que todo ano gera mais vítimas, a violência ela se mantém, e é importante demais ter esse debate, né? A Dia gente tem que 9 de falar maio, assim. tem que falar assim. Dia 9 de maio, então, né, na editora Alameda, lá acho que o endereço depois pode colocar aqui para gente. Rua 13 de maio, 353, no dia 9 de maio. Rua 3 de maio, 353, dia 9 de maio, a gente vai fazer o lançamento presencial, oficial, né, que a gente vai estar lá presente, e estamos aí. Ai, obrigado, super obrigado. A gente, como eu falei, a gente tem que falar sempre desse assunto. E os livros são bons para isso, porque eles duram muito tempo. Na verdade, eles duram para sempre. E eles se espalham e são que nem garrafinhas ao mar. A gente joga eles no mundo e as pessoas resgatam eles e debatem, se tornam referência e falam, às vezes, de assuntos complexos. E a gente acha que, às vezes, livro é um negócio muito inocente, mas os livros são fundamentais e tocam em questões essenciais da sociedade, assim. Então, esse é um deles, um livro essencial, eu acho. Então, Obrigado. enfim, queria agradecer
a entrevista e o livro na Alameda, que é assim muito a nossa ideia de resistência, de contra a violência, enfim. É um livro fundamental mesmo. Bom, então, queria aqui Obrigado, Joana. ver todo mundo no lançamento e dar uma boa tarde para todos. Até mais. Até, tchau, tchau. Tchau.